Olá pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo Herrerias. Sejam bem-vindos ao canal. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos mais uma vez com o fechamento do dia de hoje e perspectivas para o pregão de amanhã. Hoje, dia 21 de julho de 2020, agora são 5 para 6, 17h54, aí 6 para 6. E vamos lá, começando sempre com aquele nosso aviso de que o objetivo do conteúdo desse vídeo é único e exclusivamente educacional. Eu quero aqui conversar com vocês, explicar para vocês como é que eu estou vendo o mercado. Eu gostaria também que vocês, se pudessem, colocassem a visão de vocês, se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês querem que eu analise algum ativo em especial, enfim. A gente também aqui nunca recomenda compra ou venda de nenhum ativo, a gente só analisa algumas estratégias utilizadas no mercado de ações, no mercado futuro, no mercado de opções também, e a gente vê o comportamento dos ativos em relação a essas estratégias, tá? Operar renda variável é uma atividade de risco e a decisão de comprar ou vender ativos é de sua inteira e exclusiva responsabilidade, tá? E rentabilidade passada, obviamente, que não serve como garantia de rentabilidade futura. Dito isso, vamos lá, sem mais enrolação, para o nosso querido Ibov. Nosso querido Ibov, a gente já estava aí com essas regiões de resistência traçadas no gráfico faz tempo, e agora sim ele começou o teste dos 105.930 mais ou menos. Ele chegou aqui hoje, o Ibov, em... Espera aí que eu não estou conseguindo pegar aqui. Vamos dar um zoom. Chegou em 105.449,23. Ou seja, ele praticamente chegou aí na nossa região de resistência. Ainda acredito eu que vai aqui brigar um pouco mais, seja para romper ou seja em um eventual pullback, tá? De qualquer forma aí, fez esse fechamento, formou-se aí um doji, um candle de indecisão no dia de hoje. Começou aí bem o mercado, subiu bastante, depois afundou tudo de uma vez só e veio aí tentando uma recuperação ao longo do restante do pregão. A gente pode ver isso. Deixa eu só desligar meu celular aqui. A gente pode ver isso claramente aí no gráfico de 60 minutos, ó. O gráfico de 60 minutos ele abriu, subiu e caiu tudo de uma vez e lateralizou, tentando uma recuperação. Gráfico de 15 minutos a mesma coisa, tá? E é isso aí. No gráfico diário, o Ibov continua ainda com o seu movimento ascendente, o seu movimento de alta. A média vai se aproximando do preço com esse candle. A média amanhã vai estar um pouquinho mais para frente aqui junto com o preço. Ele ainda não rompeu essa resistência, então essa resistência aqui de 105.930 ela continua ainda sendo uma região importante de resistência, tá? Mas enquanto ele não perder a média de 9, enquanto a média de 9 der suporte para o preço, a tendência de alta aí continua clara, forte e tranquila, beleza? Se a gente vier aqui, 60 minutos não. Se a gente vier aqui para o índice futuro, o índice futuro ele está agora no leilão de fechamento dele e ele formou aqui um padrão de venda, tá? Ele está inclusive mais longe da resistência dele, então ele tem ainda mais espaço para subir e buscar essa resistência. Só que ele não fechou num doji como o Ibov. Ele fechou num padrão de venda que a gente conhece aqui como disfarce de venda. Ele abriu acima da máxima do dia de ontem, ele fechou também acima da máxima, acima do fechamento, aliás, do dia de ontem, só que ele fechou em um candle negativo. Ele fechou em um preço, em uma quantidade de pontos menor do que ele abriu. E isso daí, a princípio, poderia indicar uma possível, um possível retorno aí à média, pelo menos um teste à média de 9. A média de 21 a gente vê que está bem afastado do índice, então talvez seja até saudável
ele fazer aí um recuo para a média de 21 chegar próximo dele, e mesmo a média de 9 também, tá? A gente vê que nos outros disfarces que a gente teve, nos outros padrões igual a esse que nós tivemos nos últimos períodos, ele não conseguiu reverter muito a posição. Esse daqui estava muito próximo da média, não conseguiu. Esse daqui ele até que reverteu, ó, veio aqui encostar na média mais ou menos daqui. Esse daqui ele não conseguiu reverter, esse ele não conseguiu reverter, esse ele não conseguiu reverter. Por quê? Porque o mercado está muito forte. O mercado está muito forte, está ignorando qualquer padrão de reversão, não digo nem de tendência, mas de movimento, de recuo de preço, né? Qualquer movimento de recuo de preço, o mercado está rejeitando. Vamos ver como é que vai ser amanhã. Seria bastante interessante se ele amanhã o preço realmente viesse aqui para os 107 mil. Não precisa logicamente ser amanhã, porque tem uma quantidade de pontos aí bem razoável, né? E o mercado não está mais tão volátil como estava. A volatilidade do mercado está caindo bastante. Mas enfim, se ele resolver cair, se não for uma queda muito brusca, coisa que eu acho difícil de acontecer, enquanto ele estiver também acima da média de 9, está tranquilo, ainda a tendência principal é de alta, então sossegado, é só um recuo, é só um pullback aí, tá? Mesmo porque talvez ele queira, o preço queira, né, fazer um pullback aqui nessa região, tá? Então, enfim, é a região mais, a região primeira aí de suporte, fora a média de 9 para ser testada, tá? Então, para cima aí nós temos como resistência o 107 bola, 107,050, e aqui nós temos essa resistência aqui mais ou menos em 102 mil pontos, uma resistência um pouco mais forte, tá? Nos 60 minutos, o que o índice fez hoje? O índice abriu com um candle de alta mais feio, logo depois veio a pancada para baixo e segurou na média de 9 o resto do pregão inteiro. Tentou romper a média de 9, tentou se manter acima da média de 9, encontrou força vendedora, chegou a testar a média de 21, isso é muito interessante, esse teste da média de 21 e esse suporte que a média de 21 está dando, porque com isso está se formando no mini índice um padrão de Power Breakout, tá? Power Breakout, que é quando a média de 9 fica flat no meio da consolidação pequena, lateralização comportada, e a média de 21 chega para dar suporte ao preço. A ruptura da máxima, dessa máxima aqui, pode ativar aí um belo de um trade para cima, e aí sim, quem sabe testar lá os 107 mil, tá? Muito bonita a formação gráfica do mini índice aí nos 60 minutos. Nos 15 minutos, a gente vê aqui um gap grande de alta, né? Um gap não tão grande assim, mas um gap considerável aí de 800, quase 900 pontos. Teve uma recuperação, formou-se aqui um preço de fechamento de reversão. Eu acredito que esse preço de fechamento de reversão, não sei nem se ele foi acionado. Vamos dar uma olhada aqui, traçar uma reta aqui, ó. 105, 140. A máxima desse candle aqui também foi 105, 140. Então não acionou esse padrão de preço de fechamento de reversão. Veio aqui um 9.1, aliás, dois 9.1, né? Esse 9.1 e esse 9.1. Esse daqui, os dois funcionaram porque nenhum foi estopado, chegou a funcionar. Formou-se aqui um inside bar que foi ativado e estopado. Aqui formou outro inside bar que deu certo. Esse inside bar aqui teria dado 348 pontos. Depois foi lateralização, um 9.1 aqui que não teve continuidade, infelizmente. E acabou o pregão, né? E acabou o pregão. Foi isso que deu o dia de hoje, tá? Este 9.1 chegou a dar aqui 848 pontos nos 15 minutos. Esse daqui deu um pouquinho menos, chegou a dar 810. E é isso aí, beleza? O dólar resolveu
andar no dia de hoje, ele estava nessa zona de lateralização grande aqui. A gente tinha traçado essas linhas aqui como linhas que seriam necessárias serem rompidas para um movimento mais forte do dólar, e hoje o dólar só despencou, foi sangue total no dólar futuro. Ele caiu forte, caiu muito forte, ó, chegou a 3,10% de queda, bastante queda, inclusive nem quis saber da média de 89 aqui, que poderia ser um suporte mais imediato para o dólar. Vamos ver como é que ele vai se comportar amanhã. O ideal seria ele fazer um pullback, não voltar para essa região aqui da consolidação. Ele não gostaria que ele voltasse. Eu gostaria que ele só fizesse um pullback aqui, um repique. E aí acionaria aí um pivô de baixa e ficaria tudo lindo, porque dólar cai, bolsa sobe. É isso que a gente gosta, as nossas empresas fortes. Caso ele volte a romper e fechar aqui acima dessa zona aqui, voltar a fechar dentro dessa zona de consolidação, a chance dele vir testar a extremidade superior da zona de consolidação e eventualmente até romper é bastante considerável, tá? É bastante considerável porque quer dizer que aí entrou muita força compradora. Todos esses vendidos que estão nesse candle e mesmo os que venderam aqui vão ficar todos pendurados e prestes a serem estopados aqui. Então vai ser uma formação gráfica bastante perigosa aí se isso acontecer. Não gostaria que isso acontecesse, tá? Nos 60 minutos o dólar caiu e caiu e caiu, tá? Ele deu aqui, já abriu com esse gap e essa barra de queda. Quem gosta de operar a primeira barra, a barra da primeira hora aí, vendeu aqui e chegou a pegar mais de 70 pontos, tá? Depois ele fez esse inside bar e chegou a dar aí 20 pontos nos 60 minutos do dólar, tá? Quem operou os 15 minutos, ele teve inicialmente aqui essa queda, que ele obviamente ficou bem afastado das médias, tanto da média de 9 quanto da média de 21 e a de 34. Chegou a fazer aqui um power breakout, rompeu o power breakout, certo? Rompeu aqui o power breakout, caiu, fez aqui um 9.3 aqui, que foi acionado aqui, né, na perda dessa mínima desse candle branco, 9.3. Aqui deu um inside bar, que também foi acionado. Depois aqui deu um 9.3, um preço de fechamento de reversão, um preço de fechamento de reversão e um 9.1 aqui nos 5 minutos, tá? Todos eles em algum momento chegou a dar algum lucro, seja maior ou menor, em algum momento chegou a dar algum lucro, tá? Isso nos 15 minutos. Nos 5 minutos, o dólar fez um movimento muito bonito, tá? Bom, vamos lá. Aqui nós temos um 9.3, um preço de fechamento de reversão. Aqui nós temos um 9.3 que falhou. Aqui nós temos um preço de fechamento de reversão que deu certo. Junto aqui nós temos um power breakout, certo? Aqui eu não entraria nesses inside bars porque não estão tocando a média, nem a média de 9 não estão tocando, tá? Aqui nós temos um 9.4, um preço de fechamento de reversão. Aqui não foi ativado. Tivemos aqui um 9.1 que andou um pouquinho. Tivemos aqui um preço de fechamento de reversão em cima da média de 21 que deu certo. Tivemos aqui um inside bar que sequer foi acionado. Tivemos aqui um PC de venda, mais uma lateralização com um power breakout. E aqui que vem uma formação gráfica bastante interessante, que é o fundo duplo. Fundo duplo aqui, olha essa alta que foi feita com este fundo duplo, tá? Um fundo duplo com uma leve divergência de alta aqui no estocástico, bastante interessante. Logo depois também, quem não entrou nesse fundo duplo, foi ativado aqui um 9.1, que também deu certo,
e depois ele bateu na média de 89. Quando bate na média de 89, ele tende a sentir bastante a resistência e aí ativou aqui um outro 9.1 e caiu tudo de novo. Movimento do dólar bastante interessante. Vamos agora para analisar o milho. A gente está posicionado no milho, né? De acordo com a nossa planilhinha lá, que nós vamos atualizando conforme as coisas vão se desenrolando, os alvos forem sendo atingidos, ou os stops, ou forem ocorrendo novas entradas. Hoje não aconteceu nada disso, então nós não vamos atualizar a planilha, mas o milho está andando contra o nosso movimento. A gente tinha entrado aqui, tá? E agora o milho está aqui, já estamos aí com uma perda mais ou menos de 1,54% no milho, tá? Mas está tranquilo, a média de 9 ainda está virada para cima, não tem muito o que se fazer, vamos só aguardar o mercado resolver para onde ele quer ir. O boi subindo bonito, né? Não tem nem o que falar do boi, está acompanhando a média de 9. Quem entrou num 9.1 aqui, eventualmente, ou aqui, se está conduzindo pela média de 9, está com um belo de um trade aí de 35, 36 pontos quase. E por enquanto não tem o que fazer no boi, eu não vejo muito o que fazer no boi. O café, vamos dar uma olhada no café. O café sim, ó. Café sim. Café tá interessante. A gente tinha comentado no café, no vídeo do final de semana, desse 9.1, que estava se formando muito interessante, depois de um movimento indicando muita fraqueza no café. Esse 9.1 não foi atingido, formou-se não foi acionado, aliás, formou-se aqui um preço de fechamento de reversão, e o preço de fechamento de reversão, cuja mínima, a perda da mínima poderia sim acionar uma nova venda no café para vir testar aqui essa zona, que é a zona de suporte aqui das mínimas, né, que foram batendo e eventualmente até perder, mas não foi isso que aconteceu hoje. Formou-se mais um candle de alta hoje, embora seja um inside bar, tá? Mas é um candle de alta e novamente formou-se um 9.1 aqui, ou seja, na ruptura da máxima deste candle, aciona-se aí uma entrada para pelo menos testar ou tentar testar a média de 89, beleza? Média laranjinha aqui, e é isso. Com relação às ações, hoje foi um dia bem atípico para mim. Eu operei poucos papéis e não tive um desempenho muito bom neles. Um deles foi a Oi. Operei a Oi no gráfico de 60 minutos aqui, ó. Entrei nesse disfarce de venda. Ela chegou aí favorável ao meu movimento, depois voltou e lateralizou, saí no prejuízo na Oi. Petrobras eu também operei e também não tive um bom resultado. Operei aqui nesse 9.3, ele pegou a minha ordem e depois voltou, enfim. Que mais que eu operei hoje? Oi, Petrobras, que mais que eu operei hoje, não? Banrisul, também tentei operar hoje por esse inside bar aqui, também não tive êxito, enfim. Acho que foi basicamente isso, todos nos gráficos de 60 minutos. E operei a Vale. A Vale foi interessante, porque a Vale, eu acabei pegando na Vale, deixa eu lembrar aqui, foi já no final do pregão. Deixa eu ver se foi no gráfico de 15 minutos. Foi no gráfico de 15 minutos. Foi esse 9.1 aqui, junto com o inside bar, então peguei uma altinha aqui e já logo também depois saí, tá? Então, essa alta da Vale eu cheguei a pegar, deu 0,40 aí, mas o resto não consegui ir muito bem no dia de hoje. No dólar eu fui bem, o índice também não foi muito bem, mas enfim. Vamos analisar para amanhã, porque hoje já foi o dia e amanhã será melhor. Bom, Banco do Brasil é o primeiro papel. Banco do Brasil, nós temos aqui um disfarce de venda que, se acionado, poderá vir testar primeiramente a média de 9 e depois a média de 89 com a de 21 aqui, que estão juntinhas. Aliás, até a de 34 está aqui junta também. Então, essa região é uma região bastante forte e poderá vir testar aqui nos próximos dias, tá?
A gente vê que eu gosto sempre de mostrar o histórico, né? Aqui num passado mais próximo, para não ficar muito longe, a gente teve um disfarce nos limites da banda de Bollinger e ele realmente veio até a média para testar. Esse daqui não estava no limite da banda de Bollinger, esse também não, e agora veio esse. Teve esse aqui pequeno, né? Ele chegou a testar a média de 9 e conseguiu sustentar. Então, pelo menos assim, a média de 9 tem mais chance de vir testar. Então, uma possibilidade de entrar vendido amanhã ou fazer alguma operação day trade em Banco do Brasil. Outro papel é BRFS3. BRF, ele está fazendo aqui um movimento de baixo, um movimento descendente, um zigue-zague descendente, tá? E agora ele veio testar as médias, testou a média de 34, fez um preço de fechamento de reversão na região da média de 34. A perda da mínima dessa região poderá acionar aí uma venda para você poder alugar o papel e operar vendido, ou de repente fazer algum day trade na ponta vendedora também favorecido pelo gráfico diário, tá? Da mesma forma aqui, ó, ele teve também um toque na média de 34, não foi acionado na primeira vez, mas depois ele acabou indo a favor do preço de fechamento de reversão que havia sido formado inicialmente, tá? Então BRFS3, mais um papel. Porto Seguro, PSSA3. Porto Seguro, nós temos aqui um disfarce de venda que eu anotei, mas ele não me agrada muito, tá? Na verdade, amanhã, se eu for operar, não sei se eu vou operar esse papel ou não, eu não sei se eu irei operá-lo, porque é um disfarce de venda que já está muito próximo das médias, tem bastante suporte, tem a média de 9 já tocando no preço, tem a média de 200, tem a média de 21 aqui, então tem muito suporte aqui para esse preço cair, tá? No dia de hoje, ele formou um belo de um disfarce de venda logo na abertura e chegou a bater aqui na média, deu 1,38 na média, chegou a dar 2,26 de lucro aí. Foi um belo trade para quem pegou, né? Esse movimento, tá? Mas amanhã não sei se eu vou operar isso daí ou não me agrada tanto. Eu gostaria de ver trades mais fáceis e inclusive eu acredito que tenha trades mais fáceis para amanhã. De qualquer forma, ele está aí no radar, vamos acompanhar. Magazine Luiza, Emiglu fez um fechou fora, fechou dentro. Ele está fazendo já vários padrões consecutivos de reversão da perna de alta que ele está tendo. Não uma reversão de tendência, obviamente, porque a tendência é extremamente forte, né? E tranquila de ser seguida, mas movimentos de reversão de perna, de recuo, de pegar um respiro, tá? A gente vê aqui, e todos foram alertados, a gente vê aqui inicialmente um disfarce de venda, junto tem esse fechou fora, fechou dentro aqui, tá? Aqui nós tivemos um fechou fora, fechou dentro que foi e encostou na média de 9, mas seria interessante fazer um recuo um pouco maior. E agora nós temos um fechou fora, fechou dentro até um pouco maior, com maior amplitude de movimento, uma barra maior de venda, né? Uma barra, inclusive, que a gente não vê ela com certa frequência ocorrendo num passado relativamente recente. Ela não chega, na minha opinião, a ser uma barra elefante, porque essas barras aqui elas não são tão menores do que ela, pelo menos na minha opinião, né? Mas é uma barra de força. Eu não sei se entrou volume, teve grande volume vendedor, ó, grande volume negociado hoje, tá? E ela pode ter um significado bastante interessante aí para um possível recuo. Se não for até a média de 9, pelo menos até a média de 9, se não até a média de 21. Média de 21 está já relativamente distante, média de 34, então está mais distante ainda. Nós temos 14, quase 15%, temos 15% de distância entre a média de 34 e o preço atual. Então é um papel para se ficar atento aí para um possível recuo e quem sabe aí uma entrada num papel na ponta compradora mais para frente, para swing, para position, porque é um papel muito bom.
Próximo, Banco Pan-Americano. Banco Pan-Americano, a gente tem um preço de fechamento de reversão aqui, junto com as médias estão próximas aqui, tá? E ele está nessa zona de lateralizaçãozinha aqui. Quem sabe amanhã ele não usa este padrão de candle para romper essa zona e ir para frente, tá? A gente não sabe. Obviamente ele tem aí um viés mais altista, tá? Ele está brigando aí nessa região já há algum tempo, porque a gente tem aqui essa resistência que virou suporte, nós temos aqui essa resistência e nós temos obviamente aqui toda essa região de resistência para ser rompida, mas ele está tentando, já tentou aí 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, vamos ver se amanhã ele tenta e vai embora, tá? Banco Pan-Americano, então, estaremos atentos para amanhã. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos aqui e a gente vê a lateralização nos 60 minutos de forma mais clara ainda, né? É uma consolidação feia nos 60 minutos, não é uma consolidação bonita. As médias vão se cruzando aí sempre, tá? Mas é importante porque deu tempo da média de 34 chegar, está dando tempo da média de 89 ficar próxima e isso é bem interessante. As bandas estão bastante estreitas, estão se estreitando até um pouquinho mais. Vamos ver se ele de repente faz um padrão interessante nos 60 ou até mesmo nos 15 minutos, que também está bem feio, com todas as médias emboladas aqui, ó. E a gente consegue pegar um belíssimo trade aí, quem sabe, em Banco Pan-Americano. CESP6. CESP6 também tem um fechou fora, fechou dentro, tá? Em CESP6. Também é um trade contra tendência, obviamente, né? Todo fechou fora, fechou dentro é contra tendência. Então, por isso, tem que ser analisado com cautela, tem que ter um manejo de risco mais rigoroso, talvez entrar com uma mão menor, justamente porque é contra tendência. O alvo tem que ser bem calculado, tá? Geralmente é alvo curto, mas está aí se for formando um padrão contra a tendência. Nos 60 minutos, a gente basicamente não tem nada que favoreça esse fechou fora, fechou dentro, tá? Em CESP6. A gente teve aqui esse candle forte de queda, que é referente à queda que o mercado teve hoje no geral, tá? Mas depois ele parou, inclusive está tentando aqui formar um rompimento aqui. Eu não vou dizer que talvez seja um power breakout, porque tá meio feio para ser, tá? Mas a gente vê que a média de 21 está sustentando os preços por baixo e isso pode acarretar um rompimento aqui para cima e aí já anular o fechou fora, fechou dentro. Então vamos tomar cuidado com isso daí. MEAL3 temos um preço de fechamento de reversão bem em cima da média de 9, tá? Como eu falei para vocês, eu não estou usando a média de 17 por enquanto, porque eu adicionei a média de 9, que está em fase de teste ainda no meu operacional, mas por enquanto eu estou gostando bastante da média de 9, tá? Então já adianto para vocês que eu estou achando muito boa essa média de 9, no lugar inclusive da média de 17, tá? Fazendo as vezes da média de 17. Bom, temos um preço de fechamento de reversão aqui em MEAL3. Junto com esse preço de fechamento de reversão, a gente tem aqui um setup 9.4, então a ruptura da máxima do candle de hoje poderá ativar aí uma entrada, uma tomada de posição nesse papel. O único ponto de atenção maior que eu vejo aqui é uma divergência de baixa já de alguns dias aí, algumas semanas talvez, umas 2 semanas aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, umas 2 semanas, 3 semanas quase, indicando uma divergência de baixa no estocástico, tá? Então isso é uma atenção que deve ser dada, mas enquanto não tiver nenhum sinal mais evidente aí de mudança de movimento no papel, é tendência de alta e assim deve ser tratado, tá?
o alvo dessa operação, inicialmente não, né? O alvo não é grande, porque o candle aqui também é pequeno, tá lá em 5,54, bem nesse topo aqui. Pode dar um trade aí de 8%, tá? Para os próximos dias, meal. Próximo é ELET3. ELET3 está formando aqui um 9.3, ELET3. Eu tomaria um pouco de também cuidado com esse papel, porque ele já está um pouco longe das médias aqui de 20, de 21 e de 34, tá? De qualquer forma, o padrão, o gatilho está dado e setup existe para ser seguido, né? Nós não temos aparentemente aí nenhuma resistência de curto prazo aqui, tá? Lógico, a gente tem uma zona inteira aqui de consolidação, que inclusive está servindo de resistência para o papel, né? E se ele romper aqui, provavelmente ele vai vir testar aqui essa próxima zona aqui em cima, tá? Essa próxima zona aqui em cima, perto dos R$48 mais ou menos aí, beleza? ELET3, pelo menos na minha visão, é isso. MILS3 está muito interessante, tá montando um belo de um Power Breakout, tá? Um belo de um Power Breakout. Gostaria de ver a média de 21 e a de 34 chegando mais próxima do preço, tá? Mas o papel está demonstrando por enquanto está tão forte que, ao invés da média de 21 sustentar o preço por baixo, é a própria média de 9 que está sustentando o preço por baixo, tá? Pode ser que ele dê ainda mais um movimento para cima e antes de iniciar aí uma correção. A gente vê que ele rompeu agora a média cor-de-rosa aqui, fúcsia, né? Rompeu agora, nos últimos dias, e fez um pullback aí, um reteste dessa média meio lateral para aguardar a média de 9 vir. Vamos ver, eu já coloquei até um alarme para mim aqui amanhã em MILS. Vamos ver como é que ele vai se comportar, tá? Nos 60 minutos está bastante interessante. Não temos um Power Breakout nos 60 minutos, mas temos um Breakout, tá? Um Breakout que pode se desenhar aí nos 60 minutos também. Vamos ficar de olho. Tomara que amanhã ela não abra com gap, né? Ou pelo menos não com gap muito grande de alta. Vamos dar uma olhada amanhã. Próximo papel, Sabesp. Bom, Sabesp, temos aqui um 9.3 também em Sabesp, já melhor do que o 9.3 da ELET, porque as médias ainda estão bem mais próximas, é começo de um possível movimento de alta. Então, na minha opinião, está mais interessante Sabesp aqui para poder entrar na ruptura da máxima do dia de hoje. Direcional DIR3, temos um inside bar em direcional, tá? É um papel que está muito comportado também, dá para entrar aqui tranquilo, tá? Lógico, a gente não é garantido o êxito, mas a gente está entrando a favor de uma tendência forte e de uma tendência bem tranquila em um papel que está no momento comportado, tá? Então, inside bar aqui, padrãozinho tranquilinho para tentar pegar e surfar um pouco dessa alta em direcional. Próximo papel, Porto Belo. Porto Belo nós também temos um inside bar em Porto Belo. Junto com este inside bar, a gente vê aqui eu até me arrisco dizer que pode ser até um Power Breakout, tá? Nós tivemos um movimento de alta, um recuo, uma lateralização. A média de 9 está exatamente no meio dessa lateralização e a média de 21 chegando para dar suporte no preço. Power Breakout aí, vamos ver se além desse inside bar, se o preço chegar a romper mais ou menos essa região aqui de 4,83, ele pode ir embora, beleza? Tá acabando, vamos lá, Even 3, a gente tem um 9.2 em Even, tá? Temos esse candle branco aqui como candle de reversão e com o candle de hoje se formou o gatilho do 9.2, então sem segredo o rompimento da máxima do dia de hoje ativa o trade e a gente pode até buscar tentar adiantar amanhã
uma entrada pelos 60 minutos, ou até mesmo pelos 15 minutos, ou, para quem é mais agressivo, até mesmo pelos 5 minutos, dá para tentar adiantar alguma coisa aí em Even. Lame 4, a gente tem um preço de fechamento de reversão, tá? Em uma tendência de alta, bem tranquila também, veio, testou a média de 9, fechou aqui para cima, entrou força compradora, precinho de fechamento de reversão, com alvo em 39,25, então lá para cima, rompendo esse topinho aqui, que é o TH, é o topo histórico, vamos ver o que vai acontecer. Enat, mais um papel, Enat com um inside bar em Enat, tá um pouco mais lateralizado, tá um pouco mais travado esse papel, a gente vê que ele tá numa zona aí de lateralização, tá? Mas ele tá querendo fazer um movimento de alta, talvez falta um pouco mais de força para ele romper de vez essa média cor-de-rosa aqui, tá? Mas a gente vê aí uma tentativa já de um pivô de alta e um recuo, quem sabe no rompimento desse inside bar ele vai estar rompendo tudo e vai embora. Enfim, está aí na região das médias, muito interessante. Vale a pena pelo menos estudarmos aí para amanhã esse papel. Os 60 minutos não está muito legal, tá? 60 minutos não está muito interessante. As médias estão alinhadas aí para baixo. Ele tá com uma força vendedora maior, mas de repente, se amanhã ele faz na abertura ou nas primeiras horas do dia uma barra elefante, uma barra de força de alta, a gente vai ter basicamente aí a média de 9 virando para cima, ou seja, formando-se aí um 9.1 com um fundo aqui mais ou menos no mesmo patamar e aqui um fundo ascendente, tá? Isso daí, lógico, nós estamos trabalhando um futuro, uma possibilidade. Eu não sei se é isso que vai acontecer, eu estou só trocando uma ideia aqui com vocês, tá? Enat 3, então, ficar atentos para amanhã. Agro 3 tá com esse recuo aí que não consegue tomar uma decisão, não consegue ir para cima, cada vez fazendo máximas menores, formando agora aí um PC bem interessante com a média de 21, com a média de 34 aqui embaixo, bem interessante para amanhã. Pode ser que amanhã seja o dia desse papel. Nos 60 minutos, o último candle aqui, o candle de fechamento, foi um candle bastante legal, que indicou aí uma possível força compradora, bastante volume na compra, tanto neste quanto neste candle, bastante volume na compra, tá? Quem sabe amanhã é o dia de Agro 3 andar, vamos ficar de olho. E por fim, Locamérica, LCAM, a gente tem aqui não temos mais. Eu tinha anotado Locamérica aqui um pouco antes dela fechar e a gente tinha aqui um disfarce de venda, mas não temos mais. Ela conseguiu subir, fechou exatamente no ponto de abertura e com isso anulou o nosso disfarce de venda. Foi essa subidinha agora no final que fez isso daí e que anulou o nosso gatilho, beleza? Então são esses aí os papéis que eu tenho anotados aí para ficar de olho amanhã. Amanhã é um novo dia, quarta-feira, vamos lá, se preparem, estudem, gerenciamento de risco, disciplina, beleza? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até amanhã.